Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, e eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus o meu amor, e eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes, vem Deus e enche-me de novo, e eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem Deus, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes, vem Senhor e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, e eu adorarei. Se você puder, estenda suas mãos ao alto por um instante, querido, Ao Deus da minha vida, e adore ao Senhor. que me compreendeu
Adorado é o teu nome essa tarde, Senhor. sem nenhuma explicação. Adorado é o teu nome nesse lugar, Jesus. Sim, Senhor. Adore ao Senhor, querido. E eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma, Adore ao Senhor, querido. sem nenhuma explicação. Clame para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida essa noite. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Nós clamamos pela tua presença, Espírito Santo. Vem sobre nós. Espírito, Vem sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre aquele que anseia pelo teu toque essa noite. Vem sobre nós, Senhor. Vem como em Pentecoste. Todos nós necessitamos da tua presença, Senhor. E enche-me de Encha-nos. novo, de novo. Toca-nos com a tua presença. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Peça para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida essa noite. Peça para que Ele se derrame sobre a sua vida aqui essa noite, querido. Que desce como fogo. Peça para que Ele venha sobre esse lugar, para que Ele toque você, para que Ele toque todos aqueles que aqui entraram. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós precisamos da tua presença aqui no nosso meio. Nós precisamos que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Sim, Senhor. Que desce como fogo. Oh, vem Deus, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Que você possa sair daqui essa noite cheio do Espírito Santo, tocado pelo poder do Espírito Santo, ministrado pela presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo toque a sua vida aqui essa noite, que Ele derrame dos seus milagres, que a presença dEle invada a sua vida aqui essa noite enquanto você adora Ele. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que Ele libere cura sobre esse lugar, que Ele libere os seus dons sobre esse lugar, que a manifestação do seu poder seja derramada sobre a sua vida aqui nesse lugar. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Que o Espírito Santo toque a sua vida essa noite, querido. Deus, a minha vida. Que Ele encontre no seu coração um coração desejoso de receber daquilo que Ele tem para a sua vida. Que Ele se derrame sobre as nossas vidas essa noite. Sem nenhuma explicação. Que Ele possa, através da palavra do Senhor, nos convencer daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu adorarei. Que a presença dEle seja real na sua vida aqui essa noite. Ao Deus da minha. Que os milagres que Ele libera sobre a sua igreja possam ser real sobre a sua vida aqui essa noite. Que me compreende. Que Ele possa tocar você, ministrar você, curar você. Que Ele possa convencer você. Com as suas mãos no alto, lá em cima, uma vez mais, eu quero convidar você a adorar o Senhor. Espírito, que desce como fogo.
quero convidar você a desejar a presença do Espírito Santo sobre esse lugar. A desejar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. A desejar a presença do Espírito Santo sobre esse lugar, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre a sua casa, sobre a sua família. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, de novo. Espírito, Espírito, Com as suas mãos estendidas, que desce como fogo, vem peça para que o sobre Espírito Santo venha sobre a sua vida aqui. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Vem sobre nós, que desce como fogo, oh Deus, vem como em Pentecostes, Senhor, e enche-me de novo, de novo e de novo, e Espírito, Espírito, que desce como fogo, oh Deus, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem Deus e enche-me de novo, e Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, e Espírito, Espírito, desce como fogo, oh Deus, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Se você puder aplaudir o Senhor Jesus bem alto, querido. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento aí, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite a todos, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa noite, amém? Irmãos, se você tem a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 34, para ganhar contexto, mas nós vamos pregar do 24 em diante. Marcos, capítulo 5, no verso 21 em diante. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Você que não tem Bíblia, você pode acompanhar no telão conosco. Marcos capítulo 5, do verso 21 em diante. Quem encontrar, dá um amém para nós. Amém.
Acompanhe a leitura comigo então. Diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre essa passagem, mais específico sobre essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, uma palavra bem conhecida, um texto bem conhecido da igreja, mas eu quero compartilhar algumas coisas que nós podemos aprender com a fé que essa mulher demonstrou. O tema da nossa mensagem dessa noite, irmãos, é o toque da fé. Vamos falar um pouquinho sobre o toque da fé. O toque da fé que essa mulher demonstrou e o que ela nos ensina sobre a maneira que nós devemos tocar a Jesus através da nossa fé. Se você puder, feche seus olhos aí, vamos orar e depois nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem para a vida dos irmãos. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite, te dar graças, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida, te dar graças pela tua palavra que vai ser aqui pregada, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir, fale conosco essa noite, ministre as nossas vidas, edifique, Senhor, a nossa fé. Senhor, que no final dessa noite o Senhor possa operar milagres, Senhor, que o Senhor possa derramar da sua presença e que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para os teus filhos, para a tua igreja e para todos aqueles que depositam a sua fé somente em ti, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém? Tá um pouquinho calor hoje, irmão, mas aguenta aí que vai ser bênção, amém? Então vamos falar um pouquinho, irmão, sobre a questão dessa mulher. Jesus aqui, quando ele entra dentro da narrativa de Jairo, da narrativa da mulher, Jesus havia libertado o gadareno, havia operado um milagre sobrenatural na vida do gadareno, e aquele povo de Gadara, eles expulsam Jesus. Eles ficam assustados com o poder e autoridade de Jesus, e eles expulsam Jesus. Jesus sai de Gadara, entra no barco, atravessa para o outro lado e ele entra na cidade de Cafarnaum. Quando Jesus ele chega a Cafarnaum, a recepção que ele recebe em Cafarnaum é uma recepção calorosa. Uma multidão estava esperando por ele do outro lado. Jesus ele é recebido calorosamente em Cafarnaum. Nós lemos aqui que a multidão, irmãos, ela apertava Jesus. Jesus atravessa para o outro lado. Há uma multidão apertando Jesus. Só que no meio dessa multidão, apenas duas pessoas se destacam: Jairo e essa mulher que a Bíblia não diz nem o seu nome. Nós não sabemos qual é o nome dela. Nós não sabemos de onde ela vem.
Nós não sabemos que idade ela tinha, mas essa mulher, juntamente com Jairo, eles se destacam no meio da multidão. Jesus, ele atravessa, duas pessoas se destacam, dois personagens, irmãos, em uma situação difícil. Essas duas pessoas, Jairo e essa mulher. Jairo estava com a sua filha enferma, prestes a morrer. Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele procura Jesus e diz: olha, mestre, vá à minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, porque ela está morrendo, ela precisa ser curada. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, estava em uma situação muito difícil. Essa mulher, que nós vamos falar um pouco dela, assim como Jairo, ela também estava numa situação muito difícil. Ela estava há 12 anos doente. Ela não estava há um mês, ela não estava há 2 semanas, ela não estava há 2 dias, ela estava há 12 anos enferma. 12 anos ela tinha um fluxo permanente na sua vida. Jairo e essa mulher estavam numa situação parecida, só que a história dos dois é muito diferente, irmãos. Veja bem, Jairo, ele era líder da sinagoga. Aquela mulher era uma anônima, ninguém sabe quem ela era. Jairo, ele era um líder religioso, ele era um dos principais da sinagoga. A mulher não. A mulher, ela era excluída da vida religiosa. Jairo, irmãos, ele era rico. Aquela mulher, essa mulher que nós vamos falar hoje, ela estava miserável. Ela havia perdido todo o seu dinheiro tentando encontrar a solução para o seu problema. Ela havia despendido todas as suas riquezas. Olha isso, irmãos. Jairo, ele teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filha. Aquela mulher havia 12 anos que estava doente. 12 anos ela estava enferma. E sabe o que essa enfermidade na vida dela impedia? Impedia ela de ter filhos, impedia ela de gerar. Enquanto Jairo há 12 anos convivia com a sua filha, aquela mulher há 12 anos não tinha oportunidade de gerar um filho, por conta da sua enfermidade. Jairo, ele vai a Jesus e ele faz um pedido público. Ele vai diante de Jesus e diz: mestre, vá à minha casa, impõe as mãos sobre a vida da minha filha, ela está morrendo. Aquela mulher não. Aquela mulher, ela vai escondida, ela vai de forma silenciosa, ela vai desapercebida, buscar em Jesus a cura que ela necessitava. Jairo e essa mulher, eles tinham diferenças grandes, irmãos. Sabe o que é mais lindo? É que Jesus atendeu os dois. Enquanto Jesus, ele está indo atender o pedido de Jairo, no meio do caminho nós vamos ver que ele para dar atenção para aquela mulher que era rejeitada por tudo e por todos. Irmãos, a mulher hemorrágica, ela tem algumas lições importantes para nos ensinar sobre o poder da fé em Jesus. Essa mulher que nós não sabemos o nome,
solução para o seu problema. Durante esses 12 anos, irmãos, esse tempo de busca, essa mulher, ela teve a sua esperança frustrada. Ela se frustrou por diversas vezes. Nós vemos no texto que ela foi aos médicos, que ela gastou dinheiro. Fique aqui comigo, irmãos. Deixa eu ali arrumar a transmissão, senão você não vai entender o que eu vou falar. 12 anos, irmãos. Ela perdeu a esperança. Ficou sem ânimo mais para nada, irmãos. Enfraqueceu. 12 anos chorando. Lágrimas em cima de lágrimas. 12 anos de noite mal dormida. 12 anos, irmãos, talvez acordando todas as madrugadas, sofrendo, chorando, pensando consigo mesmo: como eu vou resolver essa situação? Quando esse sofrimento vai cessar na minha vida? Quando a minha vida vai mudar? Será que eu nasci mesmo para viver isso aqui que eu estou vivendo? Sofrer, não conseguir dormir, não conseguir me alegrar. Veja bem, irmãos, talvez você entrou aqui essa noite aqui e você se encontra na mesma situação dessa mulher. Talvez hoje você está no mesmo lugar dela. Tem buscado, tem tentado, tem se esforçado, mas parece que as coisas elas não mudam para você. O sofrimento não passa, a dor não passa, as lágrimas nunca passam. Essa mulher, irmãos, estava exatamente assim. E quando nós lemos Provérbios 13:12, vai dizer que a esperança adiada, irmãos, ela faz adoecer o coração. Vai dizer que quando a nossa esperança vai sendo frustrada, nós vamos começando a não ficar mais doente apenas fisicamente, a nossa alma sofre, o nosso coração, irmãos, ele sofre. O sofrimento daquela mulher era um sofrimento prolongado. Veja bem, irmãos, ela tinha um sofrimento que gerava desesperança nela. O sofrimento dela gerava desesperança. Ela já havia buscado todos os meios para a sua cura. Ela procurou todos os médicos. Olha o que diz o versículo 26. Diz assim: tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela só piorava. Aquela mulher, irmãos, ela gastou tudo que tinha. Ela investiu, ela foi nos melhores médicos, ela tomou os melhores remédios, ela tentou, ela se esforçou. O sofrimento dela foi gerando desesperança nela. Nós olhamos para ela, ela era uma mulher batalhadora, irmãos. Era uma mulher esforçada. Era uma mulher dedicada. Ela buscou de forma incansável a solução para os seus problemas. Só que apesar de todos os esforços, ela acabou perdendo todo o seu dinheiro. E não só o seu dinheiro. Pouco a pouco ela foi perdendo também a sua saúde. Pouco a pouco ela foi ficando cada vez mais doente, irmãos. A doença crônica daquela mulher, os médicos, irmãos, não puderam ajudar ela. Ela não tinha mais nenhuma esperança de ser curada. Ela estava desesperada da cura, irmãos. O sofrimento dessa mulher, irmãos, sabe como era? Ela tinha um sofrimento que destruía os seus sonhos. O sofrimento dela era um sofrimento que acabava com a esperança dela. Essa mulher não podia projetar nada. Ela não podia sonhar. Ela estava há 12 anos enferma. O sofrimento dela destruía os sonhos dela. Ela perdia sangue diariamente. Ela tinha uma anemia profunda, irmãos. Ela tinha uma fraqueza constante. Seu diagnóstico era terrível. Pouco a pouco ela estava morrendo. Ela não estava, irmãos, só perdendo a vida. Ela não podia gerar vida. Não podia ter filho. Não podia se relacionar com a família.
ela não podia abraçar outras pessoas, ela não podia estar no mesmo lugar que outras pessoas, ela não podia fazer planos, por quê? Porque não havia solução para o problema dela, irmãos. Nós olhamos e achamos de sangue, ok? Era uma doença grave. Essa doença impedia ela de se relacionar com outras pessoas. Veja bem, ela não podia tocar em outras pessoas. Ela era considerada impura segundo a lei. Se ela tocasse em alguém, a pessoa que ela tocava se tornava impura segundo a lei. Ela era uma mulher que não podia sonhar, não podia ter propósito, não podia ter projetos. Ela não podia pensar assim: eu vou constituir a minha família, eu vou ter 3 filhos, vou ter minha casa, eu vou ter o meu esposo. Não, irmãos, ela estava isolada de tudo e de todos. Só que veja bem, foi nesse momento, irmãos, no momento mais difícil da vida dela, que nós vamos ler que ela ouviu falar de Jesus. Quando não havia mais esperança para aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Cristo, irmãos. Veja bem, o sofrimento daquela mulher, irmãos, ele era um sofrimento que produzia terríveis rejeições para a vida dela. Veja bem, ela era rejeitada conjugalmente. Segundo a lei judaica, irmãos, uma mulher com fluxo de sangue não podia se relacionar com seu marido. É bem possível que, se ela fosse casada, seu casamento já poderia ter terminado. Porque você imagina, 12 anos ela tendo um marido, ela não pode deitar na mesma cama que o marido, porque o marido se tornaria impuro. Ela não poderia ter relações íntimas com o marido, porque o marido se tornaria impuro. Ela era rejeitada conjugalmente. Sabe como mais ela era rejeitada? Socialmente. Uma mulher com hemorragia, irmãos, não poderia se relacionar socialmente com outras pessoas. Ela tinha que ficar isolada de tudo e de todos. Ela era mais ou menos como um leproso. O leproso, na lei judaica, ele era considerado impuro. E se você ler as instruções para os leprosos, você vai ver que quando um leproso ele entrava na cidade, ele tinha que tapar a sua boca, e ele tinha que vir gritando de longe: imundo, 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 para que as pessoas ouvissem que um imundo estava entrando na cidade, se afastassem dele para não serem contaminados pela imundície que ele carregava. Essa mulher era considerada, irmãos, uma mulher imunda, uma mulher impura. Ela era rejeitada pela sociedade. Veja bem, irmãos, por 12 anos ela não pôde abraçar um familiar sem lhe causar dano. Por 12 anos ela não poderia abraçar nenhum dos seus familiares. Você já imaginou se ela tinha filhos antes de ficar enferma? Por 12 anos ela não poderia abraçar os seus filhos. Por 12 anos ela não pôde ir ao culto adorar a Deus, porque pessoas impuras eram proibidas de entrar no templo. Não poderia cultuar, não poderia adorar a Deus em comunhão, não poderia frequentar a sinagoga. Aquela mulher, irmãos, vivia tomada pela vergonha, sem nenhuma autoestima. Veja bem, irmãos, por isso que ela vai bem quietinha, em silêncio, no meio da multidão, por baixo de todo mundo, e toca Jesus discretamente. O risco que ela corre aqui, irmãos, é muito grande. Se ela fosse identificada como uma pessoa imunda ali, ela poderia ser apedrejada no ato, ela poderia ser morta na hora. Por isso ela vai discretamente, irmãos, porque ela tinha medo de ser rejeitada. Essa mulher, irmãos, ela era rejeitada também religiosamente. Por causa do fluxo, ela não podia entrar no templo, ela não podia adorar a Deus, ela não poderia frequentar a sinagoga, ela estava proibida de participar do culto público. Ela era considerada impura, irmãos, impedida de participar de festas, impedida de participar de cultos.
Olha que vida desgraçada tinha essa mulher. Olha que vida desgraçada, irmãos. Eu pergunto para você, aonde nós podemos encontrar alegria na vida dessa mulher? Em nada. Ela não podia ter família, ela não podia conversar e se relacionar com outras pessoas, ela não poderia adorar a Deus. Não tinha sentido a vida dela, irmãos. Não fazia sentido para ela todo aquele sofrimento. Só que o toque de fé daquela mulher, irmãos, começou quando ela entendeu sua grande necessidade. Sabe quando ela entendeu que ela precisava tocar Jesus com fé? Quando ela entendeu que estava necessitada, que a sua necessidade era uma necessidade grande. Veja bem, a nossa busca com fé ao Senhor, irmãos, ela começa quando entendemos o tamanho de nossas necessidades. Enquanto você puder resolver os seus problemas, você não precisa de Jesus. Enquanto você puder dar o seu jeito, você não precisa de Jesus. Você só irá a Jesus quando você entender o que eu possa fazer. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais condição, eu não tenho mais o que fazer. A minha última esperança é Jesus. Você já parou para pensar que sempre, irmãos, nós deixamos Jesus como a última opção? Você já parou para pensar que nós tentamos com a força do nosso braço, que nós tentamos com a nossa inteligência, que nós tentamos com a sabedoria humana, que nós buscamos a ajuda humana, e quando nós não temos mais para onde ir, nós nos prostramos e dizemos: Senhor, eu já tentei de tudo, Senhor. A minha última esperança é que o Senhor faça algo na minha vida. Isso não está certo, irmãos. Jesus, ele não pode ser a nossa última opção. Jesus, ele precisa ser a nossa primeira opção. Nós não tentamos todas as coisas e depois vamos a Jesus. Nós vamos a Jesus primeiramente. Apresentamos para Ele aquilo que estamos passando, apresentamos para Ele os nossos sofrimentos, dizemos para Ele: Senhor, eu vou me esforçar para fazer o que é necessário, mas a minha confiança está primeiramente em Ti, Senhor. Jesus não pode ser a nossa última opção, irmãos. Veja bem, você não pode tentar tudo, e quando tudo cessar, quando as expectativas acabarem, você dizer: agora eu vou para Deus, agora eu vou me entregar para Jesus de fato. Não, irmãos. Jesus, ele precisa ser a nossa primeira opção, e ele só será a nossa primeira opção quando nós entendermos o tamanho das nossas necessidades. Nós só vamos tocar Jesus com fé quando nós entendemos o tamanho da nossa necessidade, irmãos. Veja bem, a segunda lição que essa mulher deseja nos ensinar, irmãos, o toque de fé, sabe quando ele acontece? Quando nós saímos da nossa desilusão e vamos buscar Jesus. Sabe quando nós vamos tocar Jesus com fé? Saímos, irmãos, da nossa desilusão, da nossa desesperança, do nosso cansaço, das nossas dores, e dissermos: eu preciso sair desse lugar e eu preciso ir aos pés de Jesus. Veja bem, irmãos, o toque de fé acontece quando nós saímos da nossa desilusão e buscamos a Cristo. Olha o que vai dizer o verso 27. O verso 27, irmãos. Olha o que vai dizer: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Veja bem, essa mulher, ela é diferente de nós, porque nós que estamos aqui já conhecemos a Cristo, nós já ouvimos falar de quem Ele é, nós sabemos do seu poder. Então, irmãos, nós não temos desculpas para não ir a Ele primeiramente. Só que essa mulher não sabia quem Ele era. A partir do momento que ela ouve falar a respeito de Cristo, a Bíblia diz que ela vai até Ele, que ela vai tocar os seus pés, que ela coloca a sua esperança nele.
Nós precisamos entender algumas coisas aqui, preste atenção. Precisamos entender algumas coisas. Os nossos problemas, irmão, se eu fosse você, eu anotava isso aqui na capa da sua Bíblia. Os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos arrastam aos pés de Jesus. Os nossos problemas, eles não apenas nos trazem sofrimento. Sabe o que Deus faz com os nossos sofrimentos? Ele usa os nossos sofrimentos para nos trazer aos pés de Cristo. Veja bem, Jesus não permite o sofrimento de um filho seu em vão. Todas as vezes que um filho de Deus está sofrendo, Deus está querendo ensinar algo para ele. Veja bem, há um ensinamento, há uma experiência, há um testemunho. Os sofrimentos, irmãos, eles não apenas nos afligem, eles nos arrastam para os pés de Cristo. Todas as vezes que nós passamos por dores, por problemas, por dificuldades, sabe o que isso quer fazer conosco? Quer nos trazer para perto de Cristo, quer nos trazer para os pés de Jesus, quer nos levar para a busca ao Senhor. Então você que talvez está aqui hoje, está sofrendo talvez fisicamente, talvez emocionalmente, talvez psicologicamente, talvez espiritualmente. Esse sofrimento, ele tem um propósito. Ele não vem para matar ninguém, ele vem para nos trazer aos pés de Jesus, para depositarmos a nossa fé em Jesus, para clamarmos pela intervenção de Jesus, para confessarmos a Cristo e dizermos: Senhor, eu não posso mais, mas eu sei que Tu podes. Senhor, eu não tenho força, mas eu sei que Tu podes. Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que Tu sabes. Os sofrimentos nos arrastam para os pés de Cristo, irmãos. A mulher hemorrágica, depois de procurar vários médicos, sem encontrar a solução para o seu problema, ela buscou a Jesus, irmãos. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar das maravilhas que Ele fazia. E ao ouvir falar, sabe o que aquilo gerou nela? Fé. Quando ela começou a ouvir falar: olha, tem um homem que está aqui na cidade, ó, agora há pouco tinha um endemoniado lá em Gadara, lá, ninguém parava ele. Quando esse homem entrou lá, aquele endemoniado, ele foi liberto, ele ficou em sã consciência. Olha, tem um homem aqui na cidade que ele cura pessoas, ele já limpou leprosos, ele já abriu os olhos de cegos, os paralíticos já foram levantados por ele, pessoas já foram libertas. Quando aquela mulher começou a ouvir falar de Jesus, a fé dela, irmãos, aflorou. Veja bem, a fé vem pelo ouvir, irmãos. Ao ouvir falar de Cristo, sabe o que aconteceu com ela? Ela disse: olha, esse homem está aqui na cidade mesmo? Pois mesmo, é verdade. Então eu não preciso nem que ele bote a mão na minha cabeça. Se eu tão somente tocar a veste dele, eu vou ser curada. Ela saiu dizendo: olha, se eu tão somente tocar no manto dele, eu sei que eu vou ser sarada. Se ele é tão poderoso que nem vocês estão falando, eu não preciso que ele nem preciso que ele ore por mim. Basta eu tocar no manto dele, eu sei que dele vai sair poder para me curar. Veja bem, irmãos, a fé daquela mulher foi aflorada quando ela ouviu falar de Cristo. Veja bem, não nos adianta, irmãos, falar que Jesus opera milagres. Não nos adianta falar que Jesus opera milagres. Nós precisamos crer que Ele opera milagres. Nós precisamos crer. Muitas vezes nós falamos: Jesus faz milagres, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Nós precisamos crer nisso, crer que Jesus ainda faz milagres, crer que Ele ainda opera. Não adianta apenas falar, irmãos, nós precisamos crer que isso é verdade hoje. Veja bem,
Nós precisamos crer que hoje Jesus ainda faz milagres, Ele ainda opera, Ele ainda liberta, Ele ainda cura de enfermidades. Nós não podemos falar de algo que não cremos. Nós precisamos crer que Ele é poderoso, irmãos, que Ele está no meio do seu povo operando. Nós precisamos crer que Jesus ainda opera seus milagres. Veja bem, irmãos, algumas vezes, por providência de Deus, nós somos levados a Cristo. Muitas vezes Ele usa o nosso sofrimento para nos trazer até Ele. Ele usa uma enfermidade para nos levar até Ele. Ele usa um fim de um relacionamento, de um casamento, para nos levar até Ele. Muitas vezes a dor da perda é uma maneira de Deus nos conduzir a Cristo. Tem coisas, irmãos, que são mistérios para nós, e isso é um mistério. A forma que Deus, Ele trabalha para nos trazer para perto dEle. Deus, Ele usa a dor, Ele usa o sofrimento, Ele usa a tristeza, Ele usa as nossas perdas como um meio de nos conduzir a Jesus Cristo. Deus, Ele tem as suas maneiras, os seus métodos de nos atrair até Jesus. Essa mulher hemorrágica, sabe o que ela fez? Ela rompeu, irmãos, as barreiras. Ela rompeu todas as barreiras. Ela foi em Jesus, ela tocou em Jesus, ela foi curada. Sabe uma segunda coisa que nós precisamos entender a respeito dos nossos problemas e sofrimentos? Que quando os nossos problemas, irmãos, quando os nossos problemas parecem sem solução, ainda assim podemos ter esperança. Quando os nossos problemas parecem que eles não vão ter solução, sabe o que nós precisamos ter? Ainda assim, nós precisamos continuar tendo esperança. Aquela mulher, irmãos, ela estava talvez desanimada, desesperançosa, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou: ainda há esperança para mim, ainda há esperança para a situação que eu estou passando. Ela ouviu falar da fama de Cristo. Veja bem, quando tudo, irmãos, parece estar perdido, em Cristo ainda há uma saída. Quando tudo parece que se perde na nossa vida, em Jesus ainda há uma saída. Em Cristo ainda há uma solução. Aquela mulher ouviu falar sobre a fama de Jesus, ouviu falar sobre os seus milagres. Ela foi até Ele, foi curada por Ele. Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a sua filha, mas Ele para, irmãos, para cuidar daquela mulher. Ele para. Ele poderia ter ido embora e dizer: não, mais um aqui. Sabe o que Ele faz? Ele para, Ele atende ela, Ele vai conversar com ela. Talvez no meio da multidão, ela era mais uma qualquer. Ninguém talvez conhecesse aquela mulher, ninguém talvez soubesse do que ela estava. Mas Jesus, irmãos, Ele parou para dar atenção para ela. Jesus, Ele sabia quem ela era. Jesus trabalhou na vida daquela mulher. Jesus, Ele conhecia a necessidade dela. Jesus, Ele sabe, irmãos, veja bem, Jesus, Ele sabe de tudo que nós estamos passando. Ele conhece as minhas e as suas dores. Talvez as pessoas que estão à nossa volta não saibam dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas, das nossas angústias, mas Cristo sabe, irmãos. Cristo, Ele conhece as nossas dores. Para Jesus, irmãos, todos são importantes. Todos. Independente da sua condição, independente da sua posição, independente se era Jairo ou se era uma mulher qualquer, todo mundo é importante. Jesus, Ele se importa com o meu sofrimento, com o teu sofrimento, com a minha dor, com a tua dor. Ele se importa com o que nós passamos, e por isso nós podemos ter esperança. Sabe o que mais nós precisamos entender? Que quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, nós podemos ter certeza da cura, irmãos. Quando nós tocamos Jesus pela fé, sabe o que nós podemos ter certeza? Que algo sobrenatural da parte de Deus
acontecerá nas nossas vidas. Quando nós tocamos pela fé, irmãos, em Cristo, nós sabemos que algo sobrenatural pode acontecer. Olha o que diz o verso 28 e 29. Diz assim: pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Olha que poderoso isso, irmãos. Ela está lá 12 anos sofrendo, 12 anos passando por uma enfermidade que era incurável. Quando ela vai e toca Jesus pela fé, a Bíblia diz que na hora ela foi curada, que no mesmo instante a hemorragia dela cessa. A Bíblia diz que ela sente no seu corpo que foi curada, irmãos, que aquele mal havia se afastado da vida dela. No meio da multidão que apertava Jesus, aquela mulher, irmão, tocou em suas vestes e foi curada. No meio de uma multidão, ela foi e tocou e foi curada. Você já parou para perguntar por que o toque dessa mulher fez com que Jesus saísse de Jesus para curar, poder para curar ela? Você já se perguntou? Ela só tocou, o que tem de mais no toque dela? De que maneira ela tocou que de Jesus saiu o poder e ela foi curada instantaneamente? O que houve de tão especial no toque daquela mulher? Veja bem, sabe o que houve de tão especial no toque daquela mulher? A primeira coisa, o toque daquela mulher foi intencional. Ela teve a intenção de tocar em Jesus. Ela saiu dizendo: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Ela tocou Jesus intencionalmente. Ela não tocou Jesus por acidente. Ela desejava tocar nele. O toque dela foi intencional. Ela tinha o desejo de tocar nas vestes dele. Sabe o que tem de mais, de tão especial no toque dessa mulher? A segunda coisa, foi um toque proposital. Ela tinha propósito naquele toque. Ela desejava ser curada daquela enfermidade que estava assolando a vida dela há 12 anos. Veja bem, foi intencional, foi proposital. Eu vou tocar e eu vou ser curada. Eu vou tocar nas vestes dele e eu vou receber o milagre dele sobre a minha vida. Sabe o que tem de tão especial no toque daquela mulher? Foi um toque confiante. Ela foi movida pela fé, irmãos. Sabe por quê? Porque ela acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde. O toque dela foi confiante. Ela disse: olha, eu vou tocar nas vestes dele, e creio que ele tem poder para me curar dessa enfermidade. Foi um toque confiante, irmãos. Ela não titubeou no meio do caminho. Ela não disse: ah, se Deus quiser. Não, ela disse: eu confio que ele fará. Eu tenho fé que ele pode me sarar dessa doença. Eu tenho fé que eu posso ser curada. Sabe o que tinha de tão especial no toque daquela mulher? O toque dela foi um toque eficaz, irmãos. Quando ela toca em Jesus, ela é curada imediatamente. Foi um toque eficaz. Na hora que ela toca, diz que na hora cessa a hemorragia. Foi uma cura instantânea. Aí nós olhamos assim: ela foi curada fisicamente? Não. Essa mulher recebeu 3 no momento em que ela foi curada daquela hemorragia. Ela foi curada ali em 3 áreas da vida dela. Ela teve a cura da hemorragia, a cura física. O fluxo de sangue estancou. Ela teve uma cura emocional ali, irmãos. Sabe por quê? Porque ela havia sido rejeitada até ali. Jesus, quando vai se dirigir para ela, sabe como Jesus se dirige para ela? Filha. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Até ali, irmãos, ela era tratada como uma imunda, como uma doente. No momento em que ela recebeu a cura física,
ela foi curada também na sua emoção. Ela foi curada fisicamente do fluxo de sangue. Ela foi curada emocionalmente, porque Jesus não desprezou ela. Ela foi curada espiritualmente, porque Jesus vai dizer: filha, a tua fé salvou. Vai embora e ser livre desse mal. Veja bem, irmãos, não foi uma simples cura que essa mulher recebeu. Ela foi curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se nós estamos aqui hoje, se nós precisamos, irmãos, de um milagre em alguma área específica das nossas vidas, sabe o que nós precisamos? Sair da desilusão, sair da desesperança, sair do lugar do sofrimento e dizer: mesmo sofrendo, eu vou tocar Jesus pela fé essa noite, e eu creio que Ele vai operar um milagre na minha vida. Mesmo no meio das minhas tristezas, eu vou sair desse lugar e eu vou tocar Jesus essa noite, e eu creio que Ele tem poder para transformar a minha vida. Nós precisamos nos levantar, irmãos, tocar Jesus pela fé. Sabe qual a terceira lição que nós podemos aprender sobre fé com essa mulher? É que o toque da fé, irmãos, ele acontece quando o contato com Jesus é o nosso maior objetivo. Sabe aonde o toque da fé acontece? Quando nós temos o contato com Cristo, é o nosso maior desejo. Era isso que a mulher queria. Eu vou tocar nele, eu vou ter contato com ele. Eu sei que se eu tocar nele pela fé, eu vou tocar nele. E veja bem, a lei dizia que quando o imundo tocava outra pessoa, essa pessoa se tornava imundo. Então, pela lei, Jesus, ele deveria se tornar imundo quando essa mulher toca nele. Só que veja bem, irmãos, quando o imundo toca aquilo que é puro, não é o puro que fica imundo, é o imundo que se torna puro. Quando aquela mulher toca Jesus, ela era imunda, mas Jesus não. Jesus era santo, Jesus era puro. A pureza de Jesus tocou a vida dela e ela foi sarada naquele momento exato, irmãos. Ela tocou Cristo pela fé, ela teve contato com Ele. Esse era o desejo dela, o objetivo dela. Só que veja bem, irmãos, a grande verdade, sabe qual é? É que muitos vêm a Cristo, mas poucos tocam Ele pela fé. Tinha uma multidão lá, e uma multidão é muitas pessoas. Existem muitas pessoas que vêm a Cristo, mas dessa multidão sempre é a minoria que toca a Cristo pela fé, irmãos. Nós estamos aqui, 50 pessoas, talvez mais, talvez menos. Nós temos uma multidão aqui essa noite. Sabe o que nós deveríamos nos perguntar? Quem está tocando Cristo pela fé aqui enquanto esse culto está acontecendo? Quem está tocando Cristo pela fé enquanto essa palavra está sendo pregada? Quem está tocando Cristo pela fé enquanto o louvor está sendo ministrado? Quem está tocando Cristo pela fé enquanto a oração está sendo feita? Há muitas pessoas aqui, mas quem está tocando nele? Quem está colocando a sua fé totalmente nele? Quem está desejando aqui essa noite, irmãos, ter contato com Cristo pela fé? Há muitas pessoas que vêm à igreja, que vêm a Jesus, irmãos, mas é a minoria sempre que toca Ele pela fé. Quando você lê o verso 27, diz assim: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Quando você lê o verso 34, o verso 34 diz assim: Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Havia uma multidão ali. Somente essa mulher, no meio de uma multidão, conseguiu tocar Jesus pela fé, irmãos. Estava cheio de pessoas em volta de Cristo. Sabiam que Ele faz milagre, sabiam quem Ele era, estavam na volta dEle, mas não tocavam Ele pela fé. Jesus seguidamente estava no meio da multidão, mas a maioria das pessoas não o buscava, irmãos, para ter contato pessoal com Ele. Veja bem, irmãos, veja bem. Jesus conhece aqueles que o tocam com fé no meio da multidão.
Jesus, ele conhece quem está tocando ele pela fé aqui essa noite, irmão. Jesus, ele sabe quem está buscando se relacionar com ele pela fé. Jesus, ele sabe quando dele sai virtude, porque na hora que a mulher tocou e foi curada, ele disse: opa, alguém tocou em mim aqui, saiu o poder de mim. Aí os discípulos olham para ele, né? Ô Jesus, tu tá de brincadeira com a gente, tem uma multidão aqui te apertando e tu pergunta: quem te tocou? Aí Jesus disse: não, mas tem uma multidão, mas tem uma pessoa aqui que ela me tocou diferente desse monte, dessa multidão que está aqui. Tem uma pessoa que ela conseguiu extrair virtude de mim. Tem uma pessoa que a fé dela conseguiu extrair poder de mim. Tem uma multidão aqui, mas tem uma pessoa que ela está me tocando diferente. Os discípulos, eles de certa forma debocham de Jesus, irmãos. Havia uma multidão apertando Jesus, só que apenas uma mulher tocou nele. Apenas uma. Há uma multidão aqui, irmãos. Será que Jesus está dizendo: opa, no culto dessa noite tem um irmão lá que ele me tocou diferente. Ele me tocou, ele não ficou no meio da multidão. Ele me buscou de uma forma. Ele tinha uma expectativa de que eu poderia fazer algo na vida dele essa noite, durante a adoração, durante a pregação, durante a oração. Está cheio de gente lá sentada ouvindo a pregação. Mas olha, tem um aqui querendo ter contato comigo, está querendo se relacionar comigo. Tem um aqui que está me buscando de uma forma diferente. Veja bem, irmãos, não foi um toque de superstição daquela mulher. Aquela mulher tocou Jesus com fé. Diga comigo, com fé. Com fé, não, diga com fé, né, irmão? Com fé, amém? Diga com fé, com fé. Sabe como um crente deveria viver? Pela fé. Um crente vive pela fé, irmãos. Veja bem, pela fé nós cremos, pela fé nós vivemos, pela fé nós permanecemos firmes, pela fé nós andamos e pela fé nós vencemos. Pela fé nós temos paz. Pela fé, irmãos, nós entramos no descanso de Deus. A multidão ia e vinha. A multidão ia e vinha. Mas aquela mulher tocou Jesus com fé. A multidão estava na volta dele, mas aquela mulher tocou em Jesus com fé. Será que não havia outras pessoas enfermas lá? Será que não havia outras pessoas necessitadas na volta de Jesus? Com certeza, irmãos. Com certeza tinha pessoas buscando o seu milagre, buscando que Jesus operasse algo na vida delas. Mas no meio da multidão, somente aquela mulher foi curada. Você pode estar aqui hoje, irmão, com uma necessidade, com um problema, com uma enfermidade, e você pode ter entrado aqui assim, e você pode voltar para a sua casa assim. Só que pode ter pessoas que entraram aqui assim essa noite e saiam daqui diferente, irmãos. Saiam daqui curadas, saiam daqui libertas, saiam daqui salvas, saiam daqui restauradas. Aquela mulher tocou em Jesus e foi curada. Veja bem, irmãos, a multidão vem à igreja nos dias de culto. A multidão vem à igreja. A multidão vem ao culto. Aqui e ali nós encontramos alguém chorando. Aqui e ali nós encontramos alguém se arrependendo dos seus pecados. Aqui e ali nós encontramos alguém se alegrando pela sua salvação. Aqui e ali nós encontramos alguém tocando Jesus pela fé. Mas é aqui e ali, irmãos, sabe? É uma que outra pessoa, é um que outro que está aqui dizendo: eu creio que Jesus pode fazer algo essa noite. Eu tenho expectativa que Ele pode fazer algo na minha vida. Eu tenho esperança que Ele pode me tocar. Não deveria ser aqui e ali, irmãos. Nós deveríamos estar todos aqui e esperando
esperançoso de que Deus, através do seu Espírito, por meio da sua palavra, pode operar na nossa vida aqui essa noite. Não deveria ser focos, pessoas isoladas que esperam ter um contato com um Deus que é vivo. Não, nós deveríamos estar adorando, esperando ter um contato com um Deus que é vivo. Nós deveríamos estar ouvindo a palavra aqui, dizendo: eu tenho expectativa que o Deus que é vivo, Ele vai conduzir essa palavra ao meu coração, e eu vou ter algo da parte dEle sobre a minha vida. Não pode ser pessoas isoladas, irmãos. Nós não podemos andar com uma multidão que vem, mas não toca, que canta, mas não toca, que ouve, mas não toca, que ora, mas não toca. Não, nós precisamos vir, irmãos, adorar e tocar Ele pela fé, orar e tocar Ele pela fé, ouvir a palavra e tocar Ele pela fé. Nós não podemos ser como a multidão que vem, sabe que Jesus faz, mas não desfruta do que Jesus faz. Por quê? Porque está desapercebida do que está acontecendo. Talvez sabe o que nós esquecemos? Que nós estamos cultuando o Senhor, e que o culto ao Senhor é algo espiritual, que o nosso Deus, Ele é Espírito, e que o Deus que é Espírito, Ele está no meio da sua igreja, quando a sua igreja se reúne para adorar a Deus. E se a igreja tem esse entendimento que o Deus que é Espírito está no meio da sua igreja, quando ela se reúne para adorar a Deus, nós deveríamos ter expectativa de que coisas sobrenaturais podem acontecer. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus natural, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus sobrenatural. Então Ele está aqui hoje, e nós estamos aqui para adorar Ele. Mas será que nós estamos tocando Ele pela fé essa noite? Será que nós temos alguma expectativa da parte de Cristo? Será que nós temos alguma esperança do que Cristo pode fazer nas nossas vidas? Muitas pessoas, irmãos, elas vêm à igreja porque elas estão acostumadas a vir. Elas estão acostumadas com o culto. E quando elas não vêm no culto, elas acham errado deixar de vir. Está errado, deixar de vir é errado. Só que muita gente acostumou com o sagrado, muita gente acostumou com o santo, muita gente acostumou com o culto, e vem ao culto como se viesse na lancheria, como se viesse no encontro com os amigos. Não, nós viemos aqui para nos relacionar com Deus que é vivo, irmãos. Ele está aqui hoje. Nós não estamos num passeio, nós não estamos num lugar onde nós estamos nos divertindo com os nossos colegas. Nós viemos prestar um culto ao Senhor, e o Senhor, Ele está aqui, irmãos, presente no meio da sua igreja. Nós deveríamos ter o entendimento de que Ele está aqui. Você já parou para pensar que o lugar onde Deus está é um lugar onde as coisas podem acontecer? Que nada acontece porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui, irmãos, e não podemos nos acostumar com a igreja. Nós precisamos estar em contato com Jesus, irmãos, esperando que algo vai acontecer. Sair de casa dizendo para Deus: Deus, o que o Senhor vai fazer hoje lá no culto lá? Eu vou sair para te adorar, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode fazer coisas sobrenaturais. Eu creio que o Senhor pode salvar pessoas hoje lá enquanto a palavra estiver sendo pregada. O Senhor vai fazer, Senhor, o Senhor vai tocar pessoas, quem vai ser restaurado essa noite, Senhor? Senhor, eu tenho expectativa. Faz algo essa noite na vida da igreja, faz algo essa noite no meio do povo de Deus. Senhor, eu quero ver os seus milagres, eu quero ver salvação, eu quero ver restauração de famílias. Nós deveríamos sair de casa com expectativa. O que o Deus que é sobrenatural vai fazer essa noite? Porque algo Ele vai fazer, algo Ele está fazendo, algo Ele sempre faz no meio da sua igreja. Talvez nós estamos passando por esses momentos e por aquilo que Deus faz desapercebidos, porque perdemos a expectativa daquilo que Deus pode fazer. Nós deveríamos sair de casa orando, dizendo: Deus, faz, eu quero ver. Eu sei que o que está escrito na tua palavra lá não é mentira. A tua palavra diz que pessoas seriam curadas, que pessoas seriam convertidas pela tua... O Senhor restauraria famílias. A tua palavra afirma isso, eu sei que ela é verdade. Senhor, faz no meio da tua igreja essa noite. Nós deveríamos estar aqui com um espírito de intercessão, irmãos, sabe, ouvindo a palavra, ligados em Deus, adorando ao Senhor, ligados a Ele. No momento da adoração, dizendo: Senhor, derrama o teu Espírito.
Senhor, toca pessoas. Senhor, opera na vida dessa igreja. Senhor, levanta pessoas cheias do Teu Espírito. Nós deveríamos estar com expectativa do que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos, irmãos. Ele pode ir além das nossas orações. A questão é, aonde está a nossa expectativa no Deus que tudo pode? Aonde está a nossa esperança, irmãos? Muitos têm se contentado, irmão, em ceiar, mas não têm buscado ter comunhão com o Senhor. Muitos eles comem do pão, eles bebem do suco, mas eles não se alimentam de Cristo. Eles cantam, eles oram, eles ajoelham, irmãos, eles ouvem, mas tudo isso é vão. Eles não conseguem tocar o Senhor, eles não conseguem receber do Senhor. Veja bem, irmãos, não se contente em ser como uma pessoa normal na multidão. Não se contente. Veja bem, não se contente com uma vida religiosa mecânica. Não se contente. Sabe, venha para o culto, viva a sua vida querendo tocar Jesus pela fé, irmãos. Talvez a sua vida está sem graça espiritualmente, porque você não tem mais expectativa no que Deus pode fazer. Tá sem graça ser crente. Estou até pensando agora em ser do mundo de novo uns dias, para achar graça e vir testemunhar que eu estava perdido, mas daí Jesus me trouxe de volta para a igreja. A gente gosta de um testemunho, irmão, sabe, para alimentar a nossa fé. Talvez a nossa vida está sem graça espiritual. Temos a expectativa que pode fazer. Nós não temos mais esperança que Deus ele pode fazer. Nós não tocamos mais Ele pela fé, irmãos. Veja bem, não abra mão, essa noite aqui, irmão, não abra mão de tocar as vestes de Jesus. Não abra mão de tocar Jesus pela fé. Não abra mão de sair daqui hoje, irmãos, tendo tocado, se relacionado com Jesus pela fé. Aquela mulher hemorrágica, irmãos, ela se diferenciou da multidão. Ela tocou Jesus, ela foi curada. Veja bem, hoje você pode, irmãos, pela fé, tocar as vestes de Jesus. Hoje você pode ver tudo aquilo que tem atormentado a sua vida cessar. O que tem atormentado a sua vida? O que tem feito você sofrer? Quais são as suas dores? Quais são os seus problemas? Isso pode cessar hoje, irmão, se você, pela fé, se relacionar com Cristo. Pastor, eu estou com uma enfermidade. Jesus pode curar você, irmão. Pastor, eu estou preso em algum vício. Jesus pode libertar você, irmão. Pastor, eu estou com problemas nessa área da minha vida. Jesus pode tocar essa área da sua vida, irmão, e sarar ela instantaneamente essa noite, irmãos. Ele pode fazer. Não importa a área que estamos sofrendo, Deus tem poder para operar nas nossas vidas. Não importa o tamanho do sofrimento, não importa, irmãos, a gravidade da enfermidade, poderoso para operar o milagre nas nossas vidas. Mas nós precisamos tocar Ele pela fé, irmãos. Nós precisamos confiar que Ele pode fazer nas nossas vidas. Veja bem, irmãos, aqueles que tocam em Jesus, eles são conhecidos por Ele. Todos aqueles que tocam em Cristo são conhecidos por Ele. Você pode ser uma pessoa estranha no meio da multidão, mas não para Jesus, irmãos. Jesus sabe quem você é. Se você tocar, irmãos, Jesus, pela fé haverá duas pessoas que saberão: você e Jesus. Quando você toca Jesus pela fé, tem duas pessoas só que sabem: você e o próprio Cristo. Ele conhece todos aqueles que tocam Ele pela fé, irmãos. Aqueles que tocam Jesus, ou que tocam em Jesus, eles devem, irmãos, fazer Jesus conhecido aos outros. Quando aquela mulher toca, Jesus diz: olha, saiu o poder de mim. Diz que aquela mulher, ela vem devagarinho e ela diz: olha, Senhor, fui eu que te toquei.
Fui eu, Senhor. Aquela mulher no meio da multidão, sabe o que ela faz? Ela testemunha que ela havia tocado Jesus pela fé e que ela havia sido sarada de uma enfermidade de 12 anos. Sabe o que nós devemos fazer? Quando nós tocamos em Cristo pela fé, quando nós recebemos da parte dele o milagre, a cura, a restauração, a salvação, nós devemos fazer Cristo conhecido aos outros. Nós devemos dizer: pela fé eu toquei em Cristo e Ele salvou a minha vida. Pela fé eu toquei em Jesus e Ele me curou de uma enfermidade que era incurável. Pela fé eu toquei em Jesus e eu fui liberto. Pela fé Jesus, Ele transformou a minha vida. Nós precisamos contar aos outros tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então você pode estar em outro estado. Talvez você já recebeu algo da parte de Jesus quando você tocou Ele pela fé. Sabe o que você precisa? Você precisa contar: Jesus fez uma obra na minha vida dessa maneira. Jesus me resgatou desse lugar. Eu tinha uma enfermidade assim, 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 mas eu coloquei a minha confiança em Cristo e Ele fez o que a medicina não poderia fazer. A minha casa estava assim, mas eu coloquei a minha confiança em Jesus. Ele restaurou a minha vida, me salvou, restaurou a minha casa, restaurou a minha família, restaurou a vida dos meus filhos, restaurou a vida. Nós precisamos contar aos outros tudo aquilo que Cristo Ele fez por nós, irmãos. Jesus, Ele quer que tornemos conhecido aos outros o que Ele fez em nós e o que Ele fez por nós. Após ter tocado Cristo pela fé, ter recebido o milagre, sabe o que você faz? Não cale a sua voz. Hoje você está aqui, hoje você pode ser tocado por Jesus aqui, pode receber da parte dele. Sabe o que você faz? Sai falando para todo mundo, sai contando, sai testemunhando, sai testificando. Não cale sua voz, irmãos. Nós precisamos contar aquilo que Cristo Ele fez nas nossas vidas. Jesus, Ele vai encerrar o assunto com a mulher dizendo, lá no verso 34, olha o que Ele diz. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Sabe como Jesus termina a conversa com ela dizendo: a tua fé te curou. Em algumas traduções é te salvou, porque é a mesma palavra, curou e salvou é a mesma palavra. Jesus diz: olha, a tua fé te curou, vai em paz. Esse sofrimento ele já não faz mais parte da sua vida. Você está livre desse mal. A bênção, irmãos, que Jesus profere àquela mulher é também uma promessa para nós hoje. Quando Jesus diz: vai embora e ser livre desse mal, isso também é para nós. Veja bem, talvez você entrou aqui hoje, irmão, atormentado. Talvez você está sofrendo com medo. Talvez você entrou aqui, irmão, angustiado. Talvez você está passando por alguma enfermidade física. Talvez você está passando por alguma enfermidade emocional. Sabe o que eu posso dizer para você? Que você pode, irmão, sair daqui hoje, de volta para sua casa, livre disso. Talvez você entrou aqui dessa maneira, só que você pode sair daqui diferente hoje, irmão. Livre de enfermidade física, emocional, do medo, da angústia, de todo sofrimento que tem afligido a sua vida. Você pode sair daqui livre disso, irmão. E não porque eu vou orar por você, não porque tem algum poder na minha vida, não, mas porque Cristo está aqui. Se você colocar a sua confiança nele, você pode ser livre de todas essas coisas que têm afligido a sua vida, irmão. Não, você deveria dar um amém, irmãos, como alguém que crê que isso é possível. Sabe o que impede muitas vezes Jesus de operar? A incredulidade. A Bíblia diz que Jesus estava em Nazaré e que ele não pôde fazer muitos milagres porque eles não acreditavam em quem ele era. Veja bem, irmãos, você está aqui hoje. Eu não sei como você entrou, mas eu sei que Jesus ele pode fazer com que você volte para a sua casa totalmente diferente, livre de enfermidade, livre de dor, livre de doença, livre de angústia.
Jesus, Ele pode tocar você essa noite aqui, irmãos. Você pode tocar nele pela fé, e pela fé você pode receber um milagre, uma cura, uma salvação, uma libertação sobre a sua vida, irmão. Você pode sair daqui totalmente diferente, perdoado, curado, salvo, livre de tudo aquilo que tem atormentado a sua vida. Jesus está aqui hoje, irmão, e nós vamos terminar orando por quem está enfermo, por quem está sofrendo, por quem está passando por algum sofrimento físico, emocional, espiritual, por quem tem enfermidades físicas alojadas no seu corpo. Nós queremos orar, crendo que Jesus é o mesmo, irmãos, o mesmo ontem, o mesmo hoje, e que Ele será o mesmo para sempre. E que se você colocar a sua confiança nele, Ele pode tocar você aqui essa noite. Você pode sair daqui curado, livre, testemunhando de um Cristo que está vivo e não está morto, e que ainda faz milagres no meio do seu povo. Então nós vamos, enquanto eles ministram o louvor, eu quero orar com você que entrou aqui da maneira que eu falei, angustiado, com medo, com alguma enfermidade física, com alguma enfermidade emocional, com algum sofrimento que só você e Deus sabe. Nós queremos orar, pedir para que Jesus, Ele toque você com cura, opere o milagre, para que você seja um testemunho daquilo que Cristo pode fazer quando nós colocamos a nossa confiança nele. Vamos orar? Saia do seu lugar, venha até a frente e nós vamos orar ao Senhor. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei. Coloque a sua confiança no Senhor essa noite. Pela fé, irmãos, coloque a sua confiança nele. Pela fé, toque Jesus. Que assim como aquela mulher que quando tocou, conseguiu de Jesus extrair virtude e poder, que essa noite você consiga tocar Jesus pela fé, colocar a sua confiança nele,